Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo deste canal e com esse vídeo nós pretendemos iniciar uma série de reflexões e meditações acerca dos ensinamentos de Cristo Jesus, acerca dos fundamentos básicos do cristianismo. Esse canal não tem a pretensão de ser um canal de estudo teológico, até porque eu não sou um teólogo, mas como cristão, a proposta é estudarmos através dos textos, das mensagens de Jesus Cristo, os fundamentos, os princípios básicos do cristianismo. Sejam todos bem-vindos. Se você está aqui, eu vou pedir que você já deixe aí o seu like antes que você se esqueça e vamos meditar no texto da palavra do nosso Deus. O texto que nós iremos ler para esse primeiro vídeo é um texto que encontra-se no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Diz assim as Sagradas Escrituras. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Nesse instante, eu gostaria de fazer o convite a vocês para juntos fazermos uma oração por iluminação desse texto. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus onipotente, onipresente, onisciente, rogando, Senhor, que o Senhor venha iluminar, Senhor, meu Deus eterno Pai, as nossas vidas através da Tua Santa Palavra. Rogando ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, nos dar entendimento e esclarecimento acerca desse texto sagrado que nós acabamos de ler. Que a Tua Palavra, Senhor, meu Deus eterno Pai, possa tocar aos nossos corações e que possa, Senhor, nos moldar segundo o caráter de Cristo e que possa nos aproximar um pouco mais do modo e da maneira que o Senhor quer que nós sejamos como cristãos. Fique conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Te pedimos essas bênçãos e lhe agradecemos, pois cremos na Tua misericórdia e na Tua graça. Amém? Queridos amigos, nós temos aqui um texto da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que é bastante conhecido. O título aqui na minha versão de Jesus chama os seus primeiros discípulos. Algumas Bíblias, algumas versões traz como título desse capítulo a pesca maravilhosa. O que nós temos de analisar acerca desse texto, que nós escolhemos para ser o primeiro texto do nosso canal e que alguns também o veem como princípio, da Igreja de Cristo como nós a conhecemos, porque nós somos apresentados aqui a alguns dos discípulos, aos pioneiros, alguns dos pioneiros da Igreja Cristã. É sobre o fato de ser um dia corriqueiro na vida de Simão. Um dia do cotidiano. O que nós iremos refletir a princípio é o fato desse dia ser um dia corriqueiro, ou um dia do cotidiano de Simão. Diz o texto sagrado que Simão saiu para trabalhar.
talvez para buscar o alimento para sua casa, para sua família, ou sustento para si. E num dia corriqueiro, Simão trabalhou, saiu com as suas expectativas, com os seus projetos e tinha sido frustrado devido à situação. Diz o texto que ele não havia pescado nada. E nessa situação, nesse cenário, ele estava lavando a rede, estava lavando as suas ferramentas de trabalho para talvez voltar à sua residência sem aquilo que ele tinha como propósito quando ele saiu de sua casa para trabalhar no início daquele dia de trabalho. E nesse cenário, ele teve o primeiro contato com o mestre. Diz o texto sagrado que a multidão, querendo ouvir a palavra de Deus, apertava, empurrava Jesus. As pessoas queriam aprender de Jesus Cristo, queriam aprender mais de Deus através do mestre. E nessa situação ele viu 2 barcos no lago. Diz o texto sagrado, ele viu 2 barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então Jesus entra no barco de Simão e pede que Simão, se aparte um pouco da praia. E olha só, nós temos aqui o primeiro princípio cristão que nós devemos resgatar, que é obediência. Obediência a Deus, amém? Não é obediência cega e desenfreada a qualquer pessoa. Não, nós como ovelhas somos ovelhas de Cristo. Nós como cristãos somos seguidores de Cristo. Cuidado a quem você apresenta, a quem você oferece a sua obediência. No texto sagrado, Simão dedicou a sua obediência ao mestre, ao próprio caminho, à verdade e à vida. Então nós devemos resgatar o princípio da obediência a Deus, a Jesus Cristo. Como cristãos, nós temos de obedecer a Jesus Cristo. Nós temos visto nos dias atuais a igreja obedecendo a muitas coisas duvidosas. E por isso que a igreja tem padecido do jeito que tem padecido. Então o primeiro conceito é obediência a Jesus Cristo. Como ovelhas, nós devemos seguir a Jesus Cristo. Se qualquer um procurar se aproveitar do texto sagrado para ter a sua obediência, se qualquer um tentar, ao invés de ser usado pelo texto sagrado, usar o texto para tentar ter a sua obediência, tome cuidado. Se qualquer um, utilizando-se do texto sagrado e manipulando-o de forma errônea, de modo que lhe traga benefícios próprios para ele e não para o rebanho, tome cuidado. Como igrejas de Cristo, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Como cristãos, nós devemos seguir a Cristo e obedecer a Jesus Cristo. Simão, pois, obedeceu sem muita resistência. Ele simplesmente afastou. Daí tem um segundo ponto que nós como cristãos temos de resgatar, desse texto. Simão ficou ali e Simão ouviu a palavra de Deus. Simão ouviu o mestre. E nós como igreja devemos voltar a ouvir a voz de Deus. Nós como cristãos devemos nos voltar para ouvir os ensinamentos, a palavra de Jesus Cristo. A quem nós temos escutado como igreja? A quem nós temos ouvido como igreja? Amém? Nós como cristãos, nós temos de voltarmos
para a palavra de Deus, para o texto sagrado, para as sagradas escrituras, e nós temos de escutar, de ouvir a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Se queremos ser parecidos com Cristo, nós temos de ouvir a mensagem de Cristo. Como igreja, como cristãos, a quem nós temos ouvido, a quem nós temos buscado, a quem nós temos procurado escutar nos dias atuais. E foi assim, amigos e queridos irmãos, que Simão Pedro procedeu. Ao escutar a palavra, a mensagem de Cristo, ele obedeceu aquilo que o mestre tinha lhe dito. Talvez você me diga que você não tem tanta base assim para ter uma fé tão significativa a ponto do mestre realizar um milagre na sua vida. Mas saiba que isso que você tem, se colocar na mão do mestre, se obedecer o mestre, só isso que você já escutou e que você já sabe da palavra de Deus é material mais do que suficiente para que o Senhor Jesus Cristo opere um milagre na sua vida. Diz as Sagradas Escrituras que no verso 6, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Talvez o que esteja faltando para acontecer um milagre grandioso e maravilhoso na vida dos cristãos, das atualidades, dos dias atuais, seja ouvir mais a voz de Cristo e obedecer à voz de Cristo. Que essa palavra possa falar aos vossos corações e que nós possamos nos voltar para os princípios básicos do cristianismo. Ouvir a voz do mestre e obedecer à voz do mestre. E faço aqui mais uma vez uma ressalva: ouvir a voz do mestre e obedecer ao mestre. Não é seguir ou obedecer a qualquer um que tente utilizar dos textos sagrados para tirar benefícios próprios. Não. Eu estou falando que é obedecer a Cristo, obedecer ao mestre, obedecer à palavra do mestre, obedecer a Deus. Se você entregar este pouco que você tem nas mãos do mestre, nas mãos de Jesus Cristo, é o suficiente para ele operar um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Essa é a nossa reflexão de hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal. E este também é o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira reflexão do nosso canal. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E se você gostou, inscreva-se, curta, compartilhe e volte mais vezes para juntos refletirmos e meditarmos sobre a palavra, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Até lá!